Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feira, dá uma olhadinha, último dia aí da semana, último dia do mês também, agora 2 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, mercadinho todo no verdinho, depois de 80 dias parado, mais de 80, né? Quase 90 dias parado, a gente tem o mercado querendo dar uma subidinha aí. Vamos ver o que tá para acontecer. Bitcoin deu mais uma subida hoje. Ontem ele estava na casa dos 10.950 por aí, subiu aqui coisa de $200, $250 aqui, mais ou menos aqui, com uma altinha de 2,24%. Vamos falar bastante sobre Bitcoin, altcoins, o que está acontecendo no mercado e principalmente o que está acontecendo na economia no mundo. Ontem deu uma baladinha, de ontem para hoje deu uma baladinha, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu de verdade e o que refletiu nos mercados, tá bom? Para a gente começar aqui, das mais de 5.800 moedas, aqui a gente tem um valor de mercado de quase 330 bilhões de dólares, tá? A última vez que a gente teve valores acima de 300 bilhões, 330 bilhões foi o ano passado, né? Acho que precisaria olhar direitinho, tá? Mas foi o ano passado, cerca ali de junho, julho, quando o Bitcoin bateu o topo de 14 mil dólares, tá? Volume nas últimas 24 horas não é aquele volume absurdo que a gente teve meses atrás, ali no Chorona Day, que deu aquelas quedas e depois aquelas altas em sequência, mas a gente tem um volume bem considerável, são 82,6 bilhões de dólares transacionados, obviamente reportados pelas próprias corretoras aqui, tá bom? E a dominância do Bitcoin continua aqui na casa dos 60%, 62,2% nesse momento. Então o Bitcoin sobe aqui 1,68 segundo o CoinMarketCap. Olhando em dólar, a gente tem praticamente tudo subindo, mas não nos interessa em dólar, nos interessa a paridade Bitcoin, né? Então o que as altcoins subiram ou caíram em relação ao Bitcoin? Então a gente vê o Ethereum aqui subindo praticamente 5%, tá bom? XRP depois de uma alta boa nesses últimos dias, ontem subiu acho que 2 ou 3%, anteontem subiu 7% ou coisa do tipo. Hoje tem um pequeno recuo aqui, 1,2% negativo. Bitcoin Cash sobe 1,17%, Bitcoin SV no 0 a 0, Litecoin 2,35% de alta, Cardano 0,7% negativo, Crypto.com 0,5% negativo, BNB na 10ª posição subindo 3,3%. E o destaque aqui no top 10, top 20, né? 12º lugar a Chainlink, que esses dias veio caindo e tal, e só nas últimas 24 horas sobe 6,6%, tá? E a VeChain também na 19ª posição, também um destaque aqui, 10,9% de alta. Vamos voltar aqui para o preço em dólar? Então, 11.140 nesse momento, com a doletinha valendo desvalorizado R$ 5,16, e você vê o último preço aqui na Bitcoin Trade, você vê ali embaixo, 57.400. Um Bitcão, falou? E aí, tá caro, tá barato? Comenta aí, tá caro, tá barato o Bitcoin? O que você acha que tá? Depende, né? Depende muito do ponto de vista. Para quem comprou o Bitcoin a $200, tá caríssimo, né? Para quem comprou agora 56, tá barato, então, ou 57 e tal, tá meio barato. Então, depende muito do ponto de vista, quero saber a sua opinião. E aí, Bitcoin tá caro, tá barato? Comenta aqui com a gente, dá uma interagida aí com nós. Falou? Volume nas corretoras. Binance continua tendo o maior volume aqui, o maior market share aqui de todo o mercado aqui, negociando 7,1 bilhões nas últimas 24 horas. BitMEX 2 bilha, OKX quase 2 bilha também, Huobi 1,3 bilha aqui e a HitBTC, eu não confio na HitBTC, não vou nem falar, tá bom? Olha só, olhando o mundo aqui, né? Esse é o Finviz.com, Finviz com Z no final, Finviz.com. Ele mostra aqui S&P, World e tal. Você vê aqui que praticamente tudo deu uma queda. Canadá caiu, Estados Unidos ontem caiu, pouco, mas caiu, tá bom? Brasil, Europa deu uma caída, aqui ó, França, Alemanha, Espanha também deu uma caída e tal, a China também e tal. O que está acontecendo? Vamos lá, eu separei algumas coisas aqui pra gente falar sobre. Primeiro, que uma retração no PIB na maioria dos países aí veio, né? Já era esperado que viria alguma retração na economia, tá? Os caras jogam lá embaixo, né? Então assim, não, a gente esperava 90% de retração, então só caiu 98%, então tá tudo bem, né? Foi mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. Na minha opinião, essa queda nos mercados tá muito pouquinho, tá muito pastelzinho perto dos balanços da economia, tá? Só pra gente ter noção, olha só, isso aqui é notícia de 1 hora atrás. Economia da França encolhe 13%, tá bom? Economia da Espanha 18%. Eu vi também da Alemanha também encolheu, coisa recorde assim. PIB dos Estados Unidos, tudo notícia de agora, tá?
Esse aqui foi ontem, tá? Mas essas últimas duas, tudo de agora. PIB dos Estados Unidos, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, teve queda recorde de 32,9% no segundo semestre, tá? Foi a maior contração desde a Grande Depressão no início do século passado. E você vê que após um balanço totalmente negativo, tanto na Europa, Brasil nem se fala, né? Brasil não precisa nem falar, que a economia aqui vai bem, Estão fazendo até nota de 200. Eu já meti o louco. Se eu fosse o Paulinho Guedes, já metia logo nota de milão, que aqui não tem essa não tem boi não. Notinha de 200, que porra é essa? Já que é pra zoar, vamos zoar o bagulho louco. Já mete logo nota de milão, ou 10 milão, já 10 mil, pá. Vai comprar um carro com 2 notas, pá. Corsinha Wind, pá. Beleza? Então a gente vê que o mundo inteiro dá uma quedinha. Vamos colocar o S&P 500, ele não tá tão feio assim, ó. As de tecnologia, Apple, Microsoft, Google, Facebook e Amazon com pequena alta aqui, Microsoft no 0 a 0, mas Apple, Google, Facebook, Amazon com pequena alta aqui, a maioria das empresas em queda, mas não reflete o que está acontecendo, uma queda no PIB de 32%, uma queda recorde de 32%, quase 33% no segundo semestre. É um absurdo, né? Então, o mundo inteiro caindo, as pessoas ainda eu não vejo isso refletindo nos mercados. Tá caindo, mas daqui a pouco vai vir um estímulo legal, o Banco Central americano, né, o Fed, começa a injetar dinheiro, tá tudo bem, o euro, a zona do euro começa a aprovar estímulo, tá tudo bem, tá tudo jóia, e todo mundo metendo dinheiro em bolsa e o mundo inteiro caindo, né? Então o mercado ele continua irracional e obviamente ninguém aqui espera racionalidade, porque os mercados são assim. E ontem até a gente colocou uma parada lá no Instagram, que é o seguinte: os mercados eles podem se manter irracionais por mais tempo que você consegue se manter solvente, né? Então é mais ou menos por aí, então não espere muita racionalidade. Entre outras coisas, não foi só os PIBs encolhendo, tá? Não é só a economia do mundo encolhendo. Ontem também teve uma declaração do Donald Trump dizendo o seguinte, que eles podem adiar as eleições presidenciais, a votação, né, das eleições presidenciais por conta do coronavírus. O investidor, ele tá cagando para isso aqui. Ele gosta de estabilidade. Então, quando você fala que, porra, o negócio que está programado para acontecer, sei lá, em outubro, novembro, sei lá que mês que é, não vai acontecer, as pessoas já ficam meio assim. Outra coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, isso tudo reflete, né? O auxílio lá dos $600 lá por semana, lá, tá meio que acabando o prazo e o Congresso não está chegando num consenso, se continua, se amplia, se diminui, se vai ter mais tempo, se não vai ter. Então eles estão mais ou menos no impasse lá, e os pedidos de seguro-desemprego estão aumentando, ou seja, o emprego lá não está legal. Tudo isso está refletindo nisso aqui. Opa, cadê? Está refletindo nisso aqui. Na minha opinião, ainda está muito brando, A gente vê aqui, por exemplo, a Ibovespa. A gente falou ontem, a Ibovespa estava um pouquinho acima de 106 mil pontos, né? Nesse momento, 105 mil pontos, ou seja, está muito próximozinho do recorde histórico. Então, assim, o mercado está totalmente insano, as economias estão todas em frangalhos aí. Olha que giridosa, né? Frangalho. Economias em frangalhos. E tá todo mundo metendo dinheiro em bolsa, e quando Estados Unidos, Espanha, Alemanha, eu vi também, França, tudo encolhendo o PIB, o pessoal, não, só um pouquinho. Então é complicado. Agora, o que a gente tem que falar é o seguinte: quando o mercado caiu lá em fevereiro, né? Fevereiro para março, né? Fevereiro para março. O Bitcoin caiu junto. Então, assim, estamos vendo agora o Bitcoin dando uma boa subida. Legal, a gente mostrou aqui, né? Cadê o bichão aqui? 11.170, agora há pouco estava 11.200 praticamente. O bichão está subindo, só que a gente já viu que da última vez que o mercado mundial, né, tudo caiu, o Bitcoin caiu junto. Então, muita atenção com o que está rolando nos mercados fora do Bitcoin também, tá bom? Então, já mostrei aqui, Bovespa 105 mil pontos. O mercado tá louco, tá todo mundo louco, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, deixa eu botar isso aqui, ó. Pô, para ninguém ficar olhando minhas conversas. Certo? @Bitnada, acessa aí no Telegram, @Bitnada, conteúdo exclusivo. Todo dia a gente coloca alguma informação, alguma coisa aqui para você acessar aí, tá bom? Dá uma acessada aí, todo dia a gente põe alguma coisinha e tal, de vez em quando põe uns vídeos, de vez em quando põe umas informações, e é isso aí. É gratuito, obviamente, você tá convidado a acessar aqui, tá bom? @Bitnada, o link vai estar aí na descrição, ou você bota na lupinha no Telegram ali, @Bitnada, tá bom? Vamos lá, Bitcoin. Olha só, tá bonito, né? Se a gente, na minha opinião, tá? Obviamente, né? O vídeo é meu, a opinião é minha, né? Não é assim que funciona?
Na minha opinião, a gente tá com uma sequência de candles bonitos aqui. Então vamos lá. A gente falou aqui sobre esse pin bar, tá, o preço subindo, esse candle aqui foi interessante, a gente veio falando sobre tudo isso, né? Aí manteve aqui, pá, explodiu o Bitcoin, maravilha. Se a gente fizer, não deveria, tá? Eu não deveria estar fazendo isso, mas eu vou fazer aqui só pra gente embasar esse viés que a gente está falando aqui agora. Se a gente pegar esse candle aqui foi o que mais subiu, né? Foi 2 dias depois do Peter Schiff falar, o Bitcoin não sobe, tem que comprar prata. Agora todo mundo fala de prata. Ninguém nunca falou de prata. Você não ouviu ninguém nunca falar de prata. Agora todo mundo recomendando prata e prata é o melhor investimento do universo. É foda, né? É foda. Daqui a pouco começa a subir, sei lá, cara, couro e nego começa a falar que couro é o melhor investimento. Daqui a pouco sobe soja e vamos todo mundo estoca soja. É um negócio muito louco, né? É o efeito manada, o efeito sardinha, né? E assim, uma coisa é você ver o cara num fórum falando, outra coisa é você ver economistas, pessoas renomadas falando só sobre isso, né? É um negócio complicado, cara. É um negócio complicado. Não espere nada diferente com o Bitcoin, tá? Você viu que o ano passado o Bitcoin deu uma subidinha, esse ano o Bitcoin começa a dar uma subidinha, até o Chorona Day. Neguinho que nunca falou de Bitcoin, não entende nada de Bitcoin, tá falando agora sobre Bitcoin, não entende nada, mas tava recomendando compra. Agora parou um pouco a queda e tal, deu uma parada. Mas no começo do ano a gente via muita gente que não sabia nem o que é blockchain na vida, recomendando compra de Bitcoin. Por quê? Porque a galera vai na emoção. Opa, o que tá subindo agora é a prata? Vamos falar da prata, meu Deus do céu. E agora o que tá subindo é o ródio? Vamos falar do ródio. E agora o que tá subindo é o que? É o Bitcoin, vamos falar do Bitcoin. Então tem que tomar muito cuidado com esses caras, tá? Que começam a recomendar as coisas do nada só porque estão subindo. Aí você já conhece a história, né? Recomendo que tá subindo, você compra pro maluquinho vender. Falou? Então beleza. Então olha só, desse candle aqui, que ele subiu, vamos medir ele direitinho aqui, ele subiu do início ao topo, ele subiu coisa aqui de 14%. Lembra do Peter Schiff falando, não, porque a prata sobe mais que o Bitcoin? Comparação nada a ver, né? Nada a ver. Se a gente colocar uma retração de Fibo aqui, ó, do fundão ao topo, a gente tem uma retração de 50% a 60% aqui, entre 10.600 e 10.500. E foi onde o Bitcoin bateu, que era nosso último suporte. Obviamente isso aqui ele quase bateu, né? Então é uma zona de preço, tá? Beleza. Se a gente for olhar agora candle a candle, isso aqui pra mim tá tudo muito bonito. Você pode olhar e falar, caramba, Felipe, que lateralização feia, né? Tá um negócio meio feio, com umas sombras em cima, umas sombras embaixo. Mas a gente tem que entender o que representa cada candle, cada vela. Candle é feio, né? Eu falo feio, candle, não é candle, é candle. Sei lá como é que fala. Essas velas aqui, falou? Hoje eu tô animadinho, vou comer pão na chapa, vou sair daqui, vou lá na padoca, comprar um pãozinho, botar máscara, né? E é o seguinte, tem que parar esse negócio de pandemia logo, porque a máscara tá dando frizz na barba. Porque tu põe a máscara aqui, ela fica parada bem aqui, aí fica marcada aqui o resto da vida aqui, ó. E tu usa meia hora a máscara no dia, fica marcado na barba. Não pode, né? Beleza, vamos lá, vamos pro raciocínio que hoje eu tô meio louco. Olha só. Então a gente tem que entender o que são essa sequência de candles, o que eles representam isoladamente, o que eles representam no conjunto. Então vamos lá. Para começar, Bitcoin, beleza, estava aqui, 97 mil dias, lateralização, subida, show de bola, pumba, retração, quando a gente retrai, a gente bate aqui no fundo, que era o topo, tá? Então a gente bate no topo de 2020 e a última tentativa do Bitcoin é subir 10.500 em outubro de 2019, tá? Então a gente bateu nesse fundo, então ele era um suporte, era suporte barra resistência de agosto, tá? De junho, julho, agosto do ano passado. Pumba! Outubro a gente tentou essa resistência, não conseguiu. Fevereiro a gente tentou essa resistência, ó, dia 13 de fevereiro, não conseguiu. Beleza, isso aqui virou uma resistência, agora virou um suporte, a gente deu um toque nela. Então olha só, o que representa isso aqui? Depois de toda essa alta, a gente teve, obviamente, em algum momento, que a gente não sabe qual, agora a gente sabe, mas antes a gente não tem como saber, isso aqui poderia, esses 14% que subiu, poderia ter subido só 3% e recuado, poderia ter subido 40% e recuado um pouco, a gente não sabe, tá? Então o que a gente sabe hoje é que o Bitcoin fez todo esse movimento de alta, e desse movimento de alta, eu vou colocar desse pivô, muita gente poderia medir daqui, tá? Mas eu vou medir desse pivô aqui, porque rolou uma lateralização, tá bom? E aí fez um fundinho, pumba, tocou nesse fundo, tá? Fundo anterior, próximo do fundo anterior, a gente coloca aqui, então a gente teve uma alta ao todo de 27%. Dessa alta, ele corrigiu 7%, tá bom? Então a gente ainda tem aí
chegou a ter mais de 20% aí de alta, tá bom? Depois da correção, 21% de alta. Beleza. Agora vamos falar isoladamente o que representa cada candle desse aqui e por que no contexto está bonito in my opinion. Olha só. O que representa esse candle aqui? Ele representa que em algum momento do dia, não vou saber te dizer qual, teria que abrir hora por hora, minuto por minuto e tal, candle de 10 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, não importa. Em algum momento, houve uma correção, então o Bitcoin saiu dos 11.400, bateu em 10.500, ou seja, porra, quase $1.000 aqui de queda, tá? Do fundo, do topo anterior até esse fundo. Olha só, $850, 7,5% de queda. E a galera da compra falou assim, não, peraí, nós subimos isso aqui tudo, nós cavalgamos, depois de 90 dias, nós cavalgamos isso aqui tudo, para vocês botarem para baixo? Não, de jeito nenhum. E o que a galera fez? Em algum momento esse candle ele tava fechadaço aqui, ó, vermelhaço, tá? Em algum momento ele tava fechadaço aqui, ó, certo? E aí o que a galera da compra fez? Não, vamos subir, pumba. Então houve uma rejeição da queda, isso é muito importante, tá? Houve rejeição da queda, então a gente abriu, em algum momento subiu, em algum momento caiu, não importa. A gente abriu em 10.049, fechou em 10... Opa! A gente abriu em 11.049 e fechou em 10.900, praticamente 11.000, tá? Então teve uma queda aqui, mas rolou uma rejeição dessa queda. No dia seguinte, candle importante também, abrimos em 10.900 e pouco, fechamos em 11.100, tá? Importante. Só que aqui, o contrário desse candle anterior, rolou nesse aqui do dia 29. Então, olha só, abriu aqui em 10.900, em algum momento a gente estava em 11.300, só que a galera da venda falou, não, peraí, vocês já tentaram uma vez, quase tentaram uma segunda, nessa terceira a gente vai botar para baixo. E aí, em algum momento do dia, botou para baixo e fechou um pouquinho acima do que abriu. Importante. No dia seguinte, conhecido também como ontem, o candle foi interessante, olha só. Então, olha só, não importa o nome que a gente vai chamar daqui, você vai chamar de estrela cadente, Morningstar, cada um vai falar um nome aqui, na realidade tanto faz. O que a gente tem que entender aqui é o conceito, é o padrão psicológico por trás. Tá bom? E isso aqui é muito importante, coisa que ninguém fala. Você não vai ver ninguém falando em análise gráfica isso aqui. O cara vai falar, não, aqui formou uma estrela cadente, seguida de não sei o quê, e agora é compra, agora é venda. Tá engessado, né? Todo mundo engessadinho, falando de prata e estrela cadente. O importante é Dragonfly. Ah, Dragonfly. Foda-se o nome. O importante é a gente entender o conceito que tá rolando aqui. Então deu para entender, né? Olha só, subida, queda, neguinho rejeitou essa queda alta. Tá bom? Rejeitou um pedaço da alta, continua. Esse dia aqui, conhecido como ontem, dia 30 de julho, foi um dia de indecisão, mas foi um dia de indecisão importante para os ursos, tá? Por quê? Porque o Bitcoin aqui abriu praticamente, olha só, a gente vai ver a abertura aqui, ó. Abertura em 11.100, fechamento 11.188. 11.108 abertura, 11.188 fechamento, ou seja, eles... Não, aqui é a máxima, bicho, eu tô falando besteira. Eu tô falando besteirinha. Então, olha só, abertura, fechamento, tá? Então, olha só, abriu 11.108, fechou 11.111, ou seja, 3 doletinha da abertura ao fechamento. Até aí, beleza, é uma indecisão, isso é natural no mercado depois de movimentos mais bruscos, né? Então, o mercado sobe ou desce, chega um momento que a galera falou, opa, não sei agora se cai, se fica, vou esperar. Só que a gente tem que olhar, observar essa cauda que a gente tem, essa sombra que a gente tem aqui, e essa sombra ela não é pequena, tá? Eu vou medir essa sombra só pra gente ver. É uma sombra de 2,5%, 2,75% aqui, tá? E o que ela mostra pra gente? Que em algum momento, não sei te dizer qual, teria que abrir o gráfico aqui direitinho, botar 12 horas, 4 horas, 1 hora, 5 minutos, enfim, pra mostrar. Em algum momento o candle tava vermelhaço aqui, tá? Ele tava completamente vermelho, como um candle desse aqui, tá bom? Então, em algum momento ele estava completamente tomado na queda e a galera, então os ursos botaram para baixo e a galera, os touros, os compradores, né? Os ursos são os vendedores, os touros são os compradores. Dizem, né, que o urso ele bate para baixo, né, de cima para baixo, dá patada de cima para baixo, por isso chamados os ursos, né, que põe a venda, e o touro ele dá chifrada de baixo para cima, por isso são os compradores. Dizem, né? Beleza. Então, em algum momento os touros falaram assim, não, peraí. Abaixo aqui
de 11,100 a gente não vai manter. E os ursos meteram para baixo, os touros meteram para cima, a gente fechou praticamente no 0 a 0. Tá ligeiramente aqui positivo, 3 dólares positivo, mas isso não importa. O importante é a gente entender essa rejeição psicológica do mercado. E hoje, tá? Novamente os ursos tentaram alguma coisinha aqui para baixo, é pouquinha coisa, deve estar coisa de 1% aqui, ó, da abertura. Da abertura até agora, coisa de 1%, 1,16%, tanto faz. Mas tentaram jogar para baixo e o preço do Bitcoin continua se mantendo aqui pelo menos no 0 a 0 ou muito próximo do 0 a 0. Então interessante que depois de uma alta, geralmente no Bitcoin a gente vê alguma correção forte. Estica e dá uma correção. Nessa vez a gente teve uma correção bacaninha de 7%, mas os touros aqui não estão conseguindo, os ursos não estão conseguindo vencer os touros, pelo menos por enquanto. Agora, o que a gente tem que ter muita atenção é nisso aqui, porque a gente já viu o que aconteceu da última vez, tá? E da última vez... Opa, cadê aqui? Da última vez aconteceu isso aqui. Ah, o mercado tá caindo, chorou na day, pipipi, popopó, vral, né? Tem que ficar muito atento com o que vai acontecer com os outros mercados, tá bom? Beleza, 20 minutos já. Acho que é por aí. Vamos voltar a olhar as médias, né? Que eu apaguei elas aqui só pra gente ver. Então, olha só, médias continuam show de bola. Média de 200 tá para cima, média de 50 tá para cima, média de 21 tá bem para cima. Olha só, a média de 21 ela vem sempre acompanhando o preço, né? Essa aqui que eu tô meio que sublinhando, ó. Desse momento onde o Bitcoin sobe muito, ela desprende um pouquinho. Aí a média sobe muito, a média estava em 9.300, já foi para 10 mil, quer dizer, subiu 700 dólares essa média. Daqui a pouquinho ela vai encostar. Vamos esperar ela encostar para ver o que acontece. Nesse momento, todas as médias do Bitcoin em alta. Então, muito importante a gente entender todos esses padrões psicológicos aqui, tá? Golden Cross, como ele vai? Vai muito bem, obrigado, tá? Vai muito bem, obrigado. Tá aqui desde do dia 21 de maio, que foi quando aconteceu. Vamos até botar aqui, ó. Desde o dia 21 de maio. Vamos achar o que no dia 21 de maio? Vou pegar a abertura, tá? Não vou nem pegar o fechamento. Vou pegar o fechamento para embasar melhor. Já são 22% de alta, tá bom? Em alguns dias, em 71 dias, é bastante coisa, tá bom? Vamos lá, vamos falar notícias. Coinbase anuncia todas as notícias hoje do BitNotícias, falou? Coinbase anuncia sistema de recompensa de DAI com 2% de rendimento anual. DAI, stablecoin pareada em dólar, né? Então uma DAI vale $1, tá certo? Então, mais ou menos isso, um token, $1. É uma stablecoin descentralizada dentro da rede MakerDAO, e que você precisa colateralizar. Para você pegar uma DAI, você pode comprar. Eu tenho uma DAI, por exemplo, eu tenho $1, né? Eu tenho uma DAI e posso vender para você. Sei lá, 5 e pouco. Tá? Posso vender para você. Mas se você quiser pegar na rede, você empresta, não é empresta, você colateraliza um ativo, por exemplo, um Ethereum. Você chega lá, eu vou dar valores fictícios, tá? Você chega lá, um Ethereum, $200, sei lá, contar 300 já, né? Um Ethereum, ó, 339, hein? Subiu muito, que maravilha. Então você chega lá, um Ethereum $330, ele vai te dar, sei lá, 250 dólares de DAI. Então vai te dar 250 DAI. Tá? Quando você quiser, você pode ir lá, retorna, você devolve os 250 DAI e retoma o seu um Ethereum que vale hoje 300 e poucos dólares. Tá bom? Mais ou menos por aí. Existem algumas plataformas que deixam você deixar lá rendendo, tá? Eu não sou muito bom, aí teria que pegar um cara bom de DeFi, por exemplo, o Caio Vicentino e tal. Você consegue deixar a sua DAI em recompensa. E foi o que a Coinbase está fazendo aqui. Só que uma recompensa anual, pouca não, honesta, uma recompensa anual honesta de 2%, mas a gente sabe que com a DeFi você consegue um pouquinho mais do que isso aqui, tá? Então o que a Coinbase está fazendo é intermediando para você. Você deixa lá a DAI com eles, tá? Você deixa a DAI na plataforma da Coinbase, que sim é uma das mais fortes do mundo, é uma das mais seguras do mundo. Não lembro de hack dentro da Coinbase, mas não quer dizer que nunca vai acontecer, mas é uma das mais seguras aí, pelo menos até agora é o que mostra. Só que é aquela coisa, né? Segurança, ela é boa até acontecer. Não é assim? Nossa, aquela corretora é muito boa, até que um dia vão lá e roubam tudo. Aí já passou de ser muito boa para uma bosta, né? Então eles vão deixar aqui 2% de rendimento anual. Veja bem, anual. Não é diário, não é mensal, não é trimestral, não é semestral, é anual, tá bom? Com criptomoeda e com esse bando de pirâmide, o pessoal aqui, principalmente no Brasil, tá mal acostumado, né? Esses dias na live veio um cara me falando, Felipe, eu consigo fazer 30% a 40% por mês? Eu falei, cara, nem o maior investidor do mundo faz 30% a 40% por mês com consistência, não tem como fazer. Porque se fosse fácil fazer,
acabaria a economia do mundo. Por que você faria uma empresa? Por que o Jeff Bezos manteria a Amazon se ele pega os bilhões dele e investe 30%, 40% por mês? E sei lá, em 2 anos ele tem todo o dinheiro do mundo e mais um pouco, ele compra o globo inteiro. Não faz sentido. Por que a Microsoft teria uma empresa? Por que você teria a sua empresa? Por que a empresa que você trabalha te manteria? Vende a empresa, pega lá 1 milhão na empresa, 2 milhões, 10 milhões, sei lá quanto vale a sua empresa, o cara bota na bolsa, ou sei lá, numa pirâmide aí que os caras ficam prometendo 30%, 40% por mês, e todo mês em cada 2 meses você dobra o dinheiro. Acabou o investimento no mundo, né? Ninguém faria mais nada, acabou a economia no mundo, acabou o comércio no mundo, acabou a produção no mundo, acabou tudo. Você não precisa fazer mais nada, você pega o seu dinheiro e bota lá 30%, 40% por mês. Não existe. Ah, Felipe, mais uma vez eu fiz 30%. Eu também já dobrei dinheiro de um mês para o outro. Já dobrei dinheiro de uma semana para outra em criptomoeda. Agora, com consistência? Não. O que é importante é consistência, né? Poxa, em um mês eu consegui 40%. Show de bola. E no mês seguinte? No mês seguinte eu perdi 30%. E no outro mês perdi mais 8%. Puta, então em 3 meses você conseguiu 2%, caralho. É menos de 1% por mês. Então tem que entender esses conceitos. Consistência é outra coisa. Eu falei esses dias sobre como é que ele chama? O Simons, que é um matemático. Eu falei na live da Bitcoin Trade. Ele é de um fundo chamado Renaissance, tá? E ele tem o Medallion, que é o fundo mais foda do mundo, assim. Há décadas, o cara consegue rendimento acima de 60% anual. Só que o cara é considerado assim um mito. Tanto é que o fundo dele, o Medallion, que é o fundo fodão, ele é fechado. Você não consegue mais botar dinheiro lá. Ele é fechado esse fundo, porque trabalha com menos dinheiro. Obviamente é muito mais difícil você render bilhões do que render 1.000, né? 1.000 é mais fácil de render, o risco é menor, bilhões é outra coisa. Então o cara tem alguns bilhões lá dentro e ele tem um rendimento anual de 60%. Só que o cara é considerado um gênio. Ele tem um fundo quântico, ele é um matemático foda, assim, ele tem um sistema que ninguém sabe como é que funciona, e o cara é foda, e o cara faz tipo 60% por ano. Como é que um cara foda, tipo assim, um cara que quando morrer, ele já tem uns 80 e pouco anos, o cara quando morrer, vão rolar livros sobre ele, palestras sobre esse cara, né? Como é que um cara foda que faz 60% por ano, como é que você com 1, 2, 3 meses vai conseguir o rendimento desse cara? Não vai, concorda? Não vai. Você não é a última bolacha do pacote, você não é o lírio do campo, você não é o escolhido divino. Falou? Você não é o alecrim dourado. Então, cai na real, 30% por mês não existe, 40% não existe, 10% por mês não existe, 5% por mês com consistência também não existe. Vamos baixar a bola um pouquinho, tá bom? Você não é o lírio do campo. Caramba, acabei com você nessa sexta-feira, né? Acabei com você que tava achando que, porra, ia meter grana na Bovespa, ia fazer 60% por ano, por dia, por mês, por minuto. Volume de transações de dApps são aplicativos descentralizados, Decentralized Apps, falou? Disparou no segundo trimestre de 2020. Hoje eu tô nojento, né? Puta que pariu. De acordo com os dados da DeppRadar, eu vou abrir para vocês daqui a pouquinho, o volume de transações... Nossa, 28 minutos! O volume de transações de aplicativos descentralizados chamados dApps aumentou significativamente no segundo trimestre de 2020. Óbvio, ninguém usava, agora uma pessoa usa, aumentou 1 bilhão%, tá? É mais ou menos por aí. Eu vou mostrar, ele fala que a matéria fala mais sobre a rede DeFi, que a rede DeFi está impulsionando 82% desse volume, óbvio, né? Tá no hype. Fala sobre a blockchain da Ethereum, e o Ztron menos, mas também estão tendo alguma subida. Óbvio, e o Ztron, ninguém usava essa porra, agora 2 pessoas usam, aumentou 1 bilhão%. Olha só, aqui o DeppRadar, não estou recomendando nenhum desses aplicativos, estou mostrando o que o DeppRadar mostra como os aplicativos descentralizados mais usados e tal. Então a gente tem aqui jogos descentralizados na rede EOS, tal, papapá, na rede Tron e tal, e você tem obviamente os DeFi que estão puxando toda essa alta, né? Então olha só, eu já vi funcionando o OneInt, já vi funcionando o Wave e o Compound, tá? Então são aplicativos descentralizados. O OneInt é muito legal, cara. Eu vi funcionando, o Caio Vicentino, fiz uma aula com o Caio Vicentino, ele mostrou o OneInt, eu acho que mostrou até aqui no Bitnada, cara. Foi aqui no Bitnada que ele mostrou numa live. O OneInt é o seguinte, cara, é um negócio sinistro. Você compra P2P, eu, você pra mim, a gente troca um token com o outro, sem a gente se conhecer, através da rede, através da confiança. Você com a sua Ledger, eu com a minha, com a sua carteira, eu com a minha, e tá tudo certo. O bagulho é sinistro, cara, sinistro. Compound, tal, Wave e tal, bem legal. Então vou deixar o link aqui, deppradar.com. Não, esse aqui eu não posso pôr no YouTube.
Esse aqui eu não sei se o YouTube bloqueia, então você entra aí depradar.com, tá? Pra gente encerrar, que já são 29. Local Bitcoins passa a monitorar transações em sua plataforma. Demorou, né? O caminho é a descentralização e passa muito por isso aqui, tá? Então, hoje ainda, para você comprar, ainda é muito difícil, principalmente novos usuários, é muito difícil você achar um vendedor P2P de confiança, é muito difícil você comprar Bitcoin se você não conhece nada. Se você já conhece, beleza, baixa a bolinha aí. O cara que não conhece nada, é muito difícil comprar Bitcoin. Porra, ele compra de qual corretora? Que, porra, eu vou comprar uma ação, ela tá sempre o mesmo preço, né? Em qualquer, se eu usar Clear, a XP ou, sei lá, Modal, ela é o mesmo preço. Já em Bitcoin, não. Cara, o mercado do Bitcoin tem um preço, a Binance tem outro que é em dólar, a Coinbase tem o preço em dólar, a outra é cotação em euro, a outra é cotação em real. Como é que funciona? É mais difícil. Então, assim, as pessoas procuram confiança. Então, ela procura uma corretora ou a Local Bitcoins, que é uma intermediação de P2P. Só que a Local Bitcoins está entrando na onda, não tem como, né? Ou eles vão fazer isso ou eles vão ser fechados. Então, eles estão aplicando aqui o AML aqui, que é o Anti-Money Laundering, né? Então, é anti-lavagem de dinheiro, KYC, ou seja, agora eles querem rastrear as transações de todo mundo. Então, talvez já tenha sido interessante, talvez já tenha passado a época de ser interessante comprar na Local Bitcoins. Óbvio. Que se você faz tudo direitinho, você não rouba, seu dinheiro é honesto, porra, tá tudo direitinho, você não tem que se preocupar, tá bom? Quem tem que se preocupar é quem faz coisa errada. A Local Bitcoins ainda ela é muito interessante para quem quer achar P2Ps fora do Brasil. Então, por exemplo, se você manda dinheiro para fora do Brasil, né? Então, sei lá, você tem Bitcoin, o real, né? Mas, enfim, você tem Bitcoin e você quer transformar, sei lá, em Libra, você quer mandar para alguém que mora na Inglaterra, ou quer transformar, sei lá, cara, na puta que me pariu, em euro, em qualquer lugar aí. Então você consegue achar um vendedor na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, manda dinheiro pro cara, o cara manda em Bitcoin para lá, ou manda... Aliás, você manda Bitcoin pro cara, o cara manda real para aquela conta lá, enfim. Pode ser interessante para alguns casos. Fora isso, não vejo mais sendo tão interessante como já foi, né? Porque agora o governo começa a apertar, os caras são uma empresa, eles vão se apertando junto, ou é isso, ou eles fecham as portas. Né? Ou vão ser acusados de lavagem de dinheiro, como já aconteceu com o Charles Schwab, que foi preso, o cara tinha milhões de clientes, milhões não, centenas de clientes. Um cara lavou dinheiro, o Charles Schwab, que era um P2P, né? Fazia negócio com Bitcoin, foi preso junto. Mais ou menos isso. Então o Estado ele te soca de cima para baixo. Então ou as empresas entram nessa de AML, KYC, o caralho todo aqui, olha só, regulamentações com a 5ª diretiva de lavagem de dinheiro, 5AMLD. Então, bicho, ou as empresas se adequam, elas tomam porrada, né? Então, por exemplo, a gente vê as empresas que se adequam no Brasil, ficam pianinho. As que não se adequam, é fechamento de conta, é processo, é bloqueio de conta. A gente vê isso. A gente vê os P2Ps. Os P2Ps que se adequam, trabalham melhorzinho, direitinho que eu digo conforme a lei, não estou dizendo direitinho moralmente, né? Então os caras que vão no passinho do governo não tem conta fechada, não tem nada. Os caras que tentam não fazer a coisa como a música toca, tem conta encerrada, puta, é um merdeiro. Então, infelizmente, para trabalhar com Bitcoin, você tem que seguir, pelo menos por enquanto, tem que seguir as regras. Pelo menos por enquanto. Falou? Não que eu concorde. Vamos encerrar, né? Tela final. É isso aí, então, turma. Não tô com corona, já deixo aí vocês avisados, não é corona, é só uma gripe aí meio chata. Segunda-feira estaremos aí, tá bom? Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se não gostou, dá um dislike, não tem problema nenhum. Quiser xingar, xinga também. E é isso aí. Segunda-feira estamos aí, beijos, até mais.